Fala pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar um papo aqui que temos novidade sem ser tão novidade, eu já queria dar uma dica para você aí de casa. Em alguns dos episódios, a gente fala bastante sobre investimentos. E aí o que fica bem claro para mim é que a gente fala sobre investimento também em conhecimento e do seu tempo. Então, aqui a gente tem gerado bastante conhecimento e a gente percebe, seguindo ali os nossos analytics, que a maioria das pessoas que acompanham o nosso podcast ainda não se inscreveram e não deram toda aquela blogueiragem que eu sempre deixo com o Bruninho para acompanhar as nossas redes. Então, já começa logo de cara se inscrevendo no nosso canal aqui para que você possa investir em você mesmo, gerando conhecimento através do Tech Faz Sentido. Bom, agora vamos lá, depois que já fiz toda essa introdução. Você gostou, Bruninho? Tô virando blogueirinho, né? Mas depois de toda essa introdução aqui, eu queria falar que eu estou aqui mais uma vez. Agradeço você por estar aí mais uma vez. Bruninho, mais uma vez aqui com a gente. E temos uma outra pessoa que está aqui mais uma vez com a gente, Bruninho. Finalmente, mais uma vez. Não é mesmo? E o primeiro episódio com uma pessoa incrível. E eu vou deixar ela se apresentar. Bem-vinda de volta, Shirley Hills. Exatamente. Obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer imenso ter feito a primeira com vocês. Primeira participação no podcast também. E Que agora legal. novamente aqui. Muito bom. Já Obrigada. teve mais nesse intervalo aí, Shirley? Já. Depois de vocês. Teve Abrimos alguns outros. portas. Você viu só que legal? E além disso, Shirley, eu queria até perguntar o que teve nesse intervalo na sua vida aí, não somente outros podcasts, mas o que aconteceu nesse intervalo aí? Conta pra gente. Aconteceu muita coisa. Bom, na área de assim, Só um ponto, a gente tá gravando isso aqui hoje, estamos comecinho de julho, sua participação foi em outubro. Foi ano passado, né? Foi em ano passado. Outubro/novembro, vai por Acho ali. que foi. Tá, legal. Então, nesse intervalo aí. Tá. Muito bem lembrado. Desse intervalo, fiz algumas melhorias na minha empresa, nas minhas ideias, né, futuras, e também fiz intercâmbio, que era uma das coisas que eu estava já planejando há um tempo, e sempre surge algum imprevisto e não conseguia fazer, mas rolou e deu para curtir. Não foi o tempo que eu queria ficar, né, eu queria ficar mais tempo, mas devido a alguns trabalhos até mesmo, eu tinha que estar presencial em São Paulo, então... Foi pra onde? Eu fui para Malta. É um dos lugares que eu, assim... lugar, além de ser diferente para você estudar, né, uma outra língua e tal, era um lugar que eu queria conhecer por diversas culturas que tem lá, né, porque mesmo sendo um país colonizado pelos ingleses, não é tão, assim, o sotaque não é tão forte, então você super dá para entender o inglês britânico e aprender. É uma galera jovem, então tem gente da Itália principalmente, né? Porque é do lado ali, Sim. irmãozinho, né? De Malta. Mas galera do mundo inteiro. Eu fiquei até surpresa com muita gente aqui da América, né? Venezuelanos, colombianos. Tinha muita gente desse lado de cá também, porque eu pensava, por ser mais ali para a Europa, você vai encontrar mais a galerinha dali. A gente é um voo cansativo, né? Muito tempo até chegar. Então, não é todo mundo que quer ir para esse país. Sim. E o que você viu lá, assim, além do intercâmbio, digamos, o que você percebeu de primeiro mundo, né? Sobre tecnologia e inovação? O que você colheu um pouco de lá? A primeira experiência, assim, tecnológica, digamos, foi nos hotéis, né? Porque a gente se vê num país que parece o Egito, sei lá, assim, né? Em termos, parece Jerusalém, a galera até brincava, você tá em Jerusalém? Por causa que eles têm aquela pedra calcária, se não me engano, Sim. que é predominante no país. E até lei, né? Você construir as casas com aquelas pedras. Então, a parte que eu fiquei em São Julius é a mais famosinha, digamos assim. Porque tem prédios já um pouco mais evoluída. Eu achei super, assim, interessante aluguéis de carro. Eu até fiz num post pequenininho, mostrando, tipo, não sei se era uma moto, mas acho que era uma moto, porque era 2 rodas, assim, todo fechadinho. Você pode locar para andar ali livremente, né? E é como se fosse um aplicativo, tipo, que você chama app de carro, né? E aí você chamaria e eles vêm, traz, você utiliza pelo tempo que você quiser. Né? Eu não me arrisquei, porque eu não sabia nem por onde pegar aquilo ali. E a carro alugado também, eles têm essa mesma tática. Só que a mão é inglesa, né? Ao contrário, então também não me arrisquei. Mas achei um país muito evoluído
para a gente que fica, né, pensando, uma ilha no meio, Uhum. assim, do nada quase, então não vai ter muita coisa, muita novidade tecnológica, mas pelo contrário, tanto no hotel que fiquei, como, assim, nos comércios em geral, você via muita coisa inserida, assim, da tecnologia. E Pode ir. posso ir? Desculpa, eu Não, vou puxar relaxa. aqui. Tem várias perguntas, mas ainda tem um tempão. Então prepara a sua aqui. próxima aí. E, Shirley, o que eu acho curioso, assim, que a gente percebe nesse intervalo, eu vou usar muito esse intervalo aí como Aham. referência, tá? O boom que inteligência artificial teve, né? Sim. Então, acho que a gente nem trouxe isso no Não, no da primeiro última papo. vez não, o ChatGPT veio um pouquinho depois. É, E agora que tem mais inteligência artificial voltada para Uhum. programação e tudo mais, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer, mas eu ia dar um passo antes. Você falou que fez mudanças na sua empresa. Aham. Que mudanças seriam essas? Se você pode contar. Tem algumas novidades que ainda as ideias estão começando a ser executadas, né? Uhum. Mas tem dado muito certo a conexão com os alunos, né? E a gente tem trazido ainda mais alunos para dentro da plataforma e pensando na necessidade deles, principalmente no mercado, a questão de inteligência artificial vindo e muita coisa, né? Então, a gente está trazendo muito conteúdo para agregar e trazer mais de efetivação, né? Em cada Sim. um deles, assim, para que, de fato, rompam no mercado. Porque, querendo ou não, do ano passado para cá, o que você estudava já mudou muita coisa uhum. e cada vez estão mais exigindo do profissional. Então, não é pouca coisa para começar nessa área mais. Sim. E a forma que você estuda também é diferente, né? Então eu lembro que lá no primeiro episódio que a gente teve junto, a gente falou sobre esse processo do desenvolvimento de um programador. Hoje eu vejo que talvez esteja mais fácil você entrar ali, não que vai ser 100% seguro, mas num chat GPT e falar, eu preciso desse código em HTML, ele te entrega o código pronto. Aham. Como é que você vê essa mudança de processo? Porque foi um intervalo o quê? De 6 meses, 7 meses, foi uma coisa muito Até rápida. incluindo outras pessoas nisso, né, Bru? Sim. Porque, por exemplo, eu acho que antes do ChatGPT, estamos citando aqui, mas enfim, antes da Gen AI, não era qualquer pessoa que podia ser um programador. E, por favor, não entendam mal o que eu tô querendo dizer aqui. Você tem que Sim. estudar, tem que se especializar e coisas do tipo. Mas, de fato, hoje, eu que sou zero programador, consigo descrever ali, gerar um código para tal função. E ele me entrega um código Uma landing page perfeito, né? pronta dá pra fazer. Então, quanto esse impacto tem acelerado processos e o quanto uma pessoa ainda precisa, de certa forma, vou fazer uma pergunta mais provocativa, continuar aprendendo como era feito antes do ChatGPT. Isso, assim, mesmo que você seja totalmente leigo, né? A ferramenta vai te trazer aquilo que você estudaria tempos, anos, talvez, para construir. Mas se você não tem o conhecimento de como fazer aquilo e aplicar, uma coisa é ele te cuspir na tela ali o que você pediu. Outra Sim. coisa é você pegar e saber, de fato, como configurar, aplicar e fazer aquele site subir e tudo mais. Porque tem todo um back-office ali por trás, né? Não é só aquela coisa bonitinha. Então, a galera tem um pouco dessa visão de que hoje, com essas inteligências artificiais, o programador, tudo fica escrevendo lá para ele codar, né? Uhum. Cria isso para mim. É claro que tem esse auxílio, né? Mas você tem ainda que ter toda a parte tech ali envolvida para conseguir implementar isso. E também não é 100% validado, tá? Sim. Sempre há É. erros, a forma que o algoritmo pensa, às vezes também a forma que você coloca para ele gerar, pode ser que não é totalmente aquilo que você espera. Então, vai ser, né, nos testes e vendo e adaptando a ferramenta. Então, não isenta o conhecimento técnico para você utilizar a ferramenta a seu favor. Uhum. E o quanto você percebe de busca nos cursos que são relacionados a esse tema? De fato, a demanda está muito maior do que para outras tecnologias. O que você percebe, assim, que está vivendo um boom? Para quem quer entrar na área, Uhum. assim, a galera tá um pouco mais receosa depois que surgiu, né, o ChatGPT, aí o BART agora e Sim. outras inteligências artificiais, e ele sempre vem com aquele questionamento, cara, mas vale a pena entrar nessa área, né? Tipo, o básico aí parece que já está sendo feito, então para que vai contratar um júnior, né? Então, é como eu disse, no início, ano passado, ano retrasado, estava pedindo algumas coisas. Hoje já pede o que pedia e agora mais ainda. Por quê? Porque essas ferramentas estão agregando bastante, né, na produtividade do profissional e vai te cobrar cada vez mais, né? Então,
Por isso que eu falo, se você quer entrar na área, entra agora, aproveita a onda mesmo, que tem muita oportunidade em aberto, porque quanto mais tempo você deixar, mais difícil vai ser se inserir nela. Sim, e assim, eu tô pensando aqui, né? Tinha visto um estudo que mostra, acho que foi do BCG, que o brasileiro é a pessoa, né? Os brasileiros são as pessoas mais otimistas em relação ao uso de inteligência artificial no processo de trabalho no geral. Sério? Sério. É bizarro Curioso, isso. né? Porque no dia a dia a Bizarro. gente só ouve o lance do vai tirar meu emprego, né? Sim. Então, se Mas- somos positivos, que bom. Eu acho que até o modo da gente usar, enfim. E aí eu queria entender, assim, nesse ponto de vista, a inteligência artificial ela veio para ajudar no aprendizado, ou ela faz parte do processo? Então, pensando em programação, a gente vai começar a coexistir com inteligências artificiais no processo de programação, no processo de desenvolvimento, ou é só um hype e depois vão ser coisas separadas? Porque assim, até casando uma coisa com outra, a gente já vê um movimento de low code e no code. Agora tem uma inteligência artificial que faz um código. Como é que é essas frentes, vamos dizer assim? Entendi. Tem aquela famosa frase, né? A inteligência artificial vai roubar meu emprego, mas aí a gente brinca que não. Seja o programador da inteligência artificial, né? Sim. Seja o que faz aquilo. Na verdade, eu sempre falo que ele agrega e potencializa o nosso trabalho. Ele não é um concorrente. Se você pensa dessa forma, com certeza você vai ser excluído facilmente do mercado. Porque se você se sente ameaçado por algo, significa que você não tem nada mais agregado que aquilo já oferece. Uhum. E se você é um profissional capacitado, com certeza você agrega bem mais valor do que uma ferramenta solta como essa. Agora, eu entendo que existe profissionais, né, que trabalham em empresas, às vezes até empresas pequenininhas, né, soft houses mesmo, que não tem uma evolução tecnológica. Então, fica 5, 6, 10 anos na empresa e com aquela mesma tecnologia. E eu até brinco que se ele um dia for demitido, ele vai ficar por muito tempo fora do mercado. Ele vai entrar como se fosse um iniciante ali, porque ele está muito tempo sem se reciclar, sem se atualizar. E aí eu acho que é onde surge também esse medo. Essas inteligências artificiais vão roubar o nosso emprego. Eu vejo desses profissionais, né? Esses profissionais que não têm uma curva de aprendizado, não seguem a tendência e não estudam o que o mercado está oferecendo. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que no mundo da tecnologia, o que não muda é que tudo muda, né? Exato. Então, enfim, a gente... Dentro de marketing, a gente agora tem o Threads falando, né? E a gente começa até a se... O Bruninho me olhou com uma cara de... Sim. Isso é polêmico. Então, e, por exemplo, as marcas... Eu percebi que entraram logo no Threads, assim, né? Mas eu acho que precisa primeiro entender o propósito de estar numa plataforma como essa, assim, né? Mas estão sempre surgindo coisas novas. E um ponto que eu acho muito legal, assim, acompanhando sua carreira, Shirley, é que, de fato, você sempre está antes de um passo do que está por vir. Então, não só por tendências, assim, mas você toma decisões, assim, dos seus caminhos a seguir mesmo. Parece que um mês antes de que vai estourar, sabe? Você pega a cabeça do cometa, assim, sabe? Como você se informa sobre isso? De onde você bebe dessa fonte para estar sempre antes das grandes decisões acontecerem, assim, sabe? Na verdade, você não tem um segredo, né? Não é nada. Eu acho que eu gosto muito de pesquisar sobre a área, é uma coisa que eu gosto bastante na minha área, sobre o avanço da tecnologia em si. Pesquiso bastante, tenho colegas de outros países, né? Então, eu estou trocando ideia com eles ou vendo sites também, principalmente sites lá fora. Uma ideia, quando eu estava em Malta, um dos meninos lá que eu conheci fazendo intercâmbio, eles são da Turquia. E um era web designer, né? E ele brincou até comigo assim, você é programadora de verdade ou você é programadora da inteligência artificial, né? Tipo, que ela faz por você, né? Uhum. Eu falei, nossa, eu não, imagina. Já desenvolvo há 10 anos atrás. Aí ele, sério, não sei o que, legal, porque tem alguns países da Europa que é proibido, né? E quando eu tava na Itália, até, às vezes, eu queria acessar lá o ChatGPT, tava aquela mensagem, né? De que esse site não é possível ser acessado nesse país. Aí, como eu tinha VPN, eu acessava pelo Brasil, né? Mas eu achei interessante, porque como esses países restringem, né, ferramentas como essa, eu acho até um pouco, assim, particularmente, né? Que o país pode ficar um pouco para trás, né? Porque, querendo ou não, tem a questão da segurança da informação, que eles querem, talvez, isso, né, barrar. Mas os profissionais em si, acho que saber conciliar essa ferramenta com questão de entrega de valor vale a pena, sabe? Sim. Então,
achei interessante, eu não sabia que lá era proibido. Que nem eu vi o Google mesmo proibiu os próprios funcionários de usar o Bard, é Bard, né? A Isso. inteligência deles para programação, porque não é o ideal. Uhum. E assim, pensando no movimento, levando para outra área que é a nossa área de marketing, quando eu aprendi a parte de design, eu aprendi a técnica. Por que você tem que usar tal cor? Por que você usa tal forma? A psicologia dessas coisas. E hoje você joga numa inteligência artificial, ela gera isso para você sem explicação nenhuma e que funciona. Sim. Cara, você pula toda uma etapa teórica, né? Sim. Que, ok, vai gerar uma velocidade ali, mas talvez o principal fator para quem tá fazendo isso é de fato saber por que e como tá fazendo, sabe? Exato. Do que E eu só chegar no acho resultado. legal esse ponto que você traz, Shirley, de, gente, vamos aprender essa etapa antes do que você pegar isso. Então, por exemplo, a gente fez aqui a nossa intranet em HTML e tudo mais, teve partes do código que precisava de JavaScript, eu não manjo. Falei, ok, vou lá pesquisar e ver como que eu consigo usar. Putz, deu um erro aqui, que erro deu? Não sei, então aí onde você vai atrás e tenta conciliar. Você vê que esse é o processo ideal, talvez não, depende para que tipo de aplicação. Eu sempre acho interessante quando você busca entender o que está acontecendo ali. Uhum. Não só jogar o erro no chat GPT e falar, e aí, o que está acontecendo aqui que eu não estou sabendo? Né? E ele ainda te explica, né? Se você jogar, Sim. ele vai estar uma explicação. Mas eu vejo até que tem gente que não, só quer saber da solução. Mas pede a fonte para ele, para você. Erro, né? Apareceu lá erro. E tem uma ferramenta também que é bastante auxiliar dos programadores, que é o Copilot, se eu não me engano, é assim que fala, do GitHub. Sim. Uhum, Que você introduz na própria IDE. Então, o mais interessante quando eu comecei a testá-lo é que ele consegue ter a visão do meu projeto inteiro, né? Diferente do ChatGPT, que eu pego uma pergunta e falo, e aí, o que isso aqui pode me fazer, né? Pode me ajudar a desmontar. Mas ele não conhece as regras, ele não conhece o meu produto todo em si para me dar só um pedaço de solução. Então, esse do GitHub faz mais sentido de usar o programador no dia a dia. É claro que ele vai dar várias ideias de como você pode criar quando você está codificando, só que nem tudo é válido. Então, você tem que também ter esse conhecimento de saber se o que ele está te oferecendo é, de fato, algo que é ideal ou não, ou ignorar o que ele te pediu. Então, esse conhecimento base você tem que ter. Não tem como você dizer que você vai, além de ficar dependente de uma ferramenta, você nunca vai conseguir, né, avançar ali nos problemas reais, porque a gente consegue mapear melhor do que aquele algoritmo ali que está apenas vendo um pedacinho do que a gente tem colocado. E para você no dia a dia, considerando os devs e devas aí como você traz, o que mudou com tudo isso como ganho, assim? Como você tem usado isso? Eu vejo que a velocidade de entrega, né, de produtos que eu tenho feito tem sido mais rápido, né? Principalmente em questão de exemplo. Em vez de eu colocar no Google, que antes era tudo você buscar no Google, no Stack Overflow, ficar horas procurando uma solução, horas procurando alguém com aquela mesma mensagem de erro, e a plataforma ali, o ChatGPT simplesmente te mostra, você pode estar errando nisso, ou verifica isso, ou configuração disso, não sei o que lá disso. Então, ele te traz compilado aquilo que você faria individualmente, né? Buscando pelo Google ou outras ferramentas. Então, a velocidade de resposta é muito maior. Então, o tempo que eu ficava demorando no bug, hoje eu fico bem menos tempo. Né? Às vezes ele pode não me dar a solução, mas às vezes ele me dá um caminho parecido em qual eu consigo pensar naquela solução. Então, essa velocidade de tecnologia está evoluindo e isso fez com que evoluísse ainda mais, né, a qualidade e a entrega de um produto. Tô pensando aqui, tô com medo de entrar em temas polêmicos, que sobre os threads ali em relação ao Twitter e tudo mais. Sim. Tirando a parte das contratações da galera do Twitter, vamos pular essa parte, a gente vê que as redes sociais são muito idênticas, muito parecidas, né? E entra num ponto do que parte é cópia e que parte é só encurtar caminho. O que você pensa em relação a isso? Até porque, assim, pelo que eu vejo e acompanho, toda a comunidade de desenvolvedores sempre foi muito unida para otimizar ali o processo, né? Então, eu já passei por esse erro, vou deixar lá no fórum pra galera já ir, né, direto. Então, como é que você pensa em relação a isso? Você acha que, de fato, é uma cópia ou é só uma questão de otimização mesmo de processos e se já tá funcionando, vamos assim mesmo, né?
a gente tem uns memes, né, na área de TI. Aham. Tem a galera que criou do Mark, né? Que tudo ele copia, né? É Ele copiou verdade. o Facebook, do Orkut, o Snapchat, o Instagram ali, os stories e assim por diante. Sim. Então não é novidade, né? Pra gente ter aquela cara do Twitter. E eu até coloquei uma frase lá, né? Falando que não é que os programadores copiou e tá tudo igual, né? A gente remodela uma coisa que já existe. Eu até brinco que eu acho que ele consumiu e engoliu aquele livrinho Hobby como Artista, né? Porque, Aham. literalmente, quem não leu esse livro fala que tudo que já existe é copiado e melhorado em cima de algo que alguém já fez. Então, eu acho que é isso que ele faz, né? Se ele Sim. não pode comprar ou alguém não quer vender pra ele, ele vai lá e cria com aquela cara de pau mesmo, tipo, é igual. Tem um dado até, né, que mais de 80% das inovações não são a partir do zero, né? São Isso. uma mudancinha de chavinha ali em algo já existente, né? Exato. Se você Complemento bem. assistir eu gostei bastante de uma série. É uma série? Eu não lembro se é uma série ou é um filme, mas acho que é uma série. Na Netflix, da Terra Vision. Já viu? Do Google Earth. Não. Não, E- não, essa eu nunca assisti. Já vou Assista. anotar. Como chama? Eu vou assistir com Deixa aqui já. certeza. Como chama? Batalha Bilionária. Batalha. E é basicamente o quê? O Google Earth, o que ele é hoje, veio da ideia do Terra Vision, que foi a primeira ideia original, esse era o nome da ideia, Uhum. dos alemães, se não me engano, eles eram. E lá em 93. E o interessante da série é que eles mostram a dificuldade daquela época e o pensamento do cara, tipo, com o pensamento de hoje, assim, de pensar à frente, mesmo com as máquinas que tinham naquela época que não favoreciam, né, a questão de processamento de imagem, de muitos dados, de algoritmos grandes, para fazer a resolução e trazer você mapear ali até chegar onde você quer na Terra, né, tipo, Uhum. pesquisar onde você quiser. Então, foi muito revolucionário para uma época, 93, 94, então você pensa, né, tipo assim, realmente foi wow. E depois, no meados de 2000 e alguma coisa, 2010, se não me engano, que a Google pegou e criou isso. E depois eles tentaram processá-los, né, porque quando eles estouraram no boom de 93, 94, a Google levou eles lá para Silicon Valley, mostrou, né, as startups, aquele mundo mágico da tecnologia. E aí eles abriram, né, código-fonte e tudo. Então, é como dizer que eles realmente não pegaram aquela base que eles já tinham e melhoraram aquilo, né? E eu acho interessante nessa série porque tem uma parte que eles brigam justamente para falar se o código é igual ou se é diferente, né? Tipo, a Google realmente clonou até o algoritmo, né, de busca ou se não. E aí tem uma parte que eu acho interessante que a advogada se baseia só na documentação. A gente sabe que documentação não diz muita coisa. A gente nunca é tão fiel a uma documentação e a documentação também não esclarece partes técnicas. E questionado uma parte lá, ela fala que o algoritmo do Google é mais eficiente porque ele não precisa ficar procurando por detalhes, ele vai direto ao ponto. E o algoritmo da TerraVision não, ele tinha que ir pedaço a pedaço para achar aquela parte. E aí é quando o que fez o algoritmo, né, na época, não sei se é o nome dele, ele fala bem assim, isso não é possível, o algoritmo ser tão inteligente dessa forma. Ele só é inteligente na vez que ele aprende. Então, por exemplo, você vai para um restaurante, você vai usar um GPS, um restaurante que você nunca foi. Então, você vai pelo GPS para se localizar e chegar no destino. Quando você vai para uma segunda vez, fica mais fácil. Você, às vezes, nem precisa do GPS, porque isso já está mapeado na sua mente. E é a mesma forma o algoritmo. Então, não tem como ele ser totalmente inteligente na primeira busca se ele nunca passou por aquele caminho. Né? Uhum. E era isso que eles questionavam. Então, são tipo de conteúdo que eu acho enriquecedor para um dev conhecer, né, e estudar, para ver diferentes formas de pensamento, né? Porque eu posso criar um sistema de um jeito, você de outro, ele de outro. Sim. E isso não significa que tá errado. O resultado final vai ser o mesmo. Uhum. Sim, sim. E eu até aproveitando esse gancho para entrar numa parte um pouco mais técnica, não do nosso lado, mas sim do seu, que é a questão do open source, que a gente escuta bastante. Aham. O que é isso e como que ele tem essa relação, né? Porque, pelo que eu sei, talvez esteja errado, é meio que um código aberto para você interpretar e mexer, modificar com base na sua necessidade e tudo mais. Como que é essa relação entre essas coisas? Open source, tudo que se fala dessa forma significa que não é algo vendado ao usuário, né? Uhum. Então, se você tiver curiosidade, quiser mexer, codificar e contribuir, você pode contribuir com aquele software. Tipo, o GitHub, na parte tech, a galera faz muito isso, contribuições ali dentro do código do outro, né? Então, é uma comunidade mesmo, se ajudando e assim por diante. Então, exemplo,
Windows e Linux. É uma das coisas que às vezes alguns devs ficam, né? Se você não coda no Linux, você não é dev, né? Tipo, Aham. se você só coda no Windows, você é Nutelinha. E Pô, já teve o Você Programa com Inteligência Artificial ou não? Agora já chamou de Nutelinha, ó. tem o raiz e o Nutella. Aí, tipo, a verdade é que eu não defendo nenhum lado, né? Porque depende daquilo que você está fazendo e você está produzindo. Então, tem momentos que eu vejo real necessidade de só estar ali utilizando o Linux. E tem momentos que, tipo, estou usando tecnologias da Microsoft que não faz tanto sentido eu apanhar tanto no Linux para fazer rodar, Uhum. se no Windows eu faço aquilo mais rápido. Então, depende do que você está usando. Não tem um certo ou errado. Agora, em questão de sistema operacional, o Windows, ele não é open source, então você não tem como customizar. O que ele está dando para você ali, você tem que aceitar. Já o Linux, não. Você quiser modificar, acessar pelo terminal alguma coisa, criar alguma coisa, você tem livre-arbítrio ali. Você consegue, né, mexer no sistema operacional por dentro mesmo. Então, quando se fala open source, é só você lembrar nesse sentido de que é uma ferramenta que você pode moldar, né, da sua maneira. Aham. E quando não é open source é porque é, tipo, engessada. Tipo, a Apple, outras marcas Sim. grandes, eles não dão esses créditos, né, para os usuários fazer essas alterações. Mas é tudo aberto mesmo ou é só uma parte? Porque até que ponto isso não pode virar uma cópia, igual o caso do Twitter, por exemplo, com threads e tudo mais? É tudo aberto. Tudo aberto. Aham. Se eu quiser ir lá e fazer a mesma coisa, só mudar a cor, Sim, você pode. ok. Mas aí tem a questão dos direitos, Já tá com né? algum Minhas plano? ideias aqui, nossa, vou fazer um novo Insta aí, né? Mas aí tem a questão dos direitos, né? Porque Aham. como é aberto, você tá mexendo, você também tem que dar os créditos para onde você pegou. Entendi. Pensando aqui, mudando um pouco de assunto até, Shirley, a gente sempre gosta de provocar o povo em casa, assim, pra começar, E aí eu tava pensando aqui um pouco uma frase do Programar é pra Todo Mundo. Ah, E aí eu lembro logo de cara um post seu no Instagram que sei. você fala, programar não é pra você. Por quê? É uma pegadinha até, né? Mas faz sentido. Na verdade, tem dois lados, né? Eu posso dizer que programar não é para você e pode dizer que programar é para você. Mas o que eu quero dizer? Eu tô falando que para você, dependendo do seu know-how, o que você gosta, etc., pode ser realmente não é para você, entendeu? Uhum, Tipo, uhum. você tá indo pela onda da grana ou pela liberdade geográfica, os benefícios, né, da profissão, ou você tá indo porque você acha que você gosta disso. Se eu vejo que Propósito. você Uhum. não tem cara nem feeling pro coisa, não é... Claro que você pode mudar de ideia, se esforçar Sim, e claro. conseguir. Mas a programação, de fato, as pessoas às vezes romantizam, né? Dá aquela coisa de que, é muito fácil, tipo, que nem eu já falei, né? Umas amigas minhas falavam, nossa, deve ser muito fácil o que você faz, não sei o quê. E quando tentaram entrar na área, meu Deus, é realmente assim? É isso que você faz mesmo? Ou eu tô indo pelo lado errado, né? Sim. Tipo, porque é questão de tanto de gosto, né? De feeling e de se encontrar. Você pode não gostar 100% do que vai fazer, do que vai estudar, de que vai atuar. Mas se você não tiver um pouquinho de paixão ou curiosidade, né, e de mergulhar e entender a fundo o que você está criando, você não vai se dar bem nessa área. Certamente não. Então, eu até vejo quando tem alguns haters que ficam, fala que paga tanto, fala que ganha tanto, mas isso é muito difícil. E eu nem dou muita atenção, por quê? Porque às vezes são profissionais que de fato não gostam da área, estão ali por outros fatores, né? E que não é pra eles. Mas Sim. ninguém nunca disse isso pra eles. Então, deixa eles descobrirem por si só. E tem um ponto que você defendeu bastante também da nossa outra conversa, que é entender sobre negócios. Querendo ou não vai descartar essa parte também do Aham. processo. Então, são duas coisas que são massivas de aprender. Você aprender a parte técnica e aprender a parte de negócios. Então, eu acho que tem um pouco disso também, de, cara, você tem que gostar muito. Sim. Muito mesmo, assim. Porque, lembro na faculdade, por exemplo, que eu tive que programava em Java. Até o primeiro bug eu amava. Depois eu falei, onde que eu tô errando? Aí você vai ver um ponto e vírgula lá em cima que você esqueceu e já deu merda em tudo. Mas eu acho isso bem legal e até queria trazer um pouco desse lado em relação à linguagem, né? De lá pra cá, você acha que mudou um pouco a linguagem que tá mais em alta? Até mesmo pensando nas IAs que a gente tá tendo por aí? Ou não? Teve um boom aí do Python, né? Porque Uhum.
vindo a inteligência artificial, vem questão também de dados, né? Sim. O futuro é dados, o futuro já é dados. Porque se você tem dados, você consegue manipular muito aquilo que você quer, né, ter ali. E Python é uma das linguagens que usa muito, né, para essa parte de data science. Então, cresceu, teve esse boom, né? É uma linguagem antiga, tem gente que pensa que é novinha, que nem JavaScript, mas não é. E por isso ela tem ficado tanto em evidência. Mas não significa que essas linguagens hypadas que a gente chama são as melhores para você entrar no mercado. Você tem que entender o que você quer. Né? Eu quero ir para a área de dados? Legal, então vai para Python, já vai ter um know-how legal. Agora não, eu quero ir mais para microserviços, mexer com protótipos de web, ou para mobile, para C# ou para JavaScript. Então, assim, não ir pela modinha da linguagem. Você tem que entender o que você quer, e aí, a partir do que você quer, você consegue ver o que o mercado está usando mais e qual é a linguagem mais usada para aquilo. E Shirley, vamos lá, a gente falou agora sobre as tecnologias que estão mais hypadas, vamos chamar assim. A gente falou sobre o profissional estar se adaptando um pouco aí com as novas tecnologias, mas para o mercado, para quem... Quando você veio aqui pela primeira vez, a gente estava falando bem ali na crista dos layoffs e coisas do tipo. E agora o mercado se estabilizou um pouco, né? Como você percebe essa mudança? As empresas de tecnologia estão voltando com os investimentos, estão chegando naquele mesmo ápice que chegou ali, pandemia, coisas do tipo, ou elas se estabilizaram um nível um pouco abaixo? Como está o momento de tecnologia no Brasil e até para quem quer entrar no mercado ou continuar no mercado, mas se desenvolver em alguma outra área? O momento está, assim, sempre teve exposição, né? Mas eu vejo que as empresas estão procurando cada vez mais profissionais específicos. Então, o que eu sempre falo até para a galera que está entrando, não fique nessa de sair estudando tudo, porque numa entrevista é muito fácil eu entender o seu objetivo profissional ou entender apenas se você está chorando por uma vaga. O que eu vou querer contratar uma pessoa que só quer uma oportunidade, ou eu vou contratar uma pessoa que sabe o que ela quer? Eu quero trabalhar, só quero ser um arquiteto, eu já estou estudando para isso, já estou, né, tendo a minha trajetória aqui toda planejada para isso. Então, eu preciso de um bom arquiteto na minha empresa, eu vou te contratar. Agora eu vou contratar você que só tá, eu quero muito uma oportunidade, não sei o quê. Então, não dá para choramingar. Você tem que se mostrar profissional desde o início, se sentir como né? Não ficar, estou fazendo uma transição de carreira, sabe? Mas ainda não tive uma oportunidade. Não, isso é chorar para mim. Então, se demonstra mesmo, assim, colocando o que você tem de bagagem de uma profissão que não tem nada a ver com TI, né? Se você estiver migrando para uma área, dá destaque naquelas qualidades que você tinha naquela outra profissão, né? Você, às vezes, pode ter várias soft skills ali que vai contribuir bastante para essa migração e transição de carreira. Então, focar nisso e se sentir um profissional desde o início mesmo. Sim, até porque a gente fala no dia a dia, né, de contratar pelas soft skills e desenvolver as hard, né? Então, faz total sentido. E vai lá. Eu ia casar com isso que você falou, e Shirley, assim, pensando em liderança agora, falando com empresas, assim, o que um líder hoje, principalmente com inteligência artificial, algumas empresas proíbem, outras deixam liberado, mas pensando no desenvolvimento de um desenvolvedor, né, vamos dizer assim, o que você aconselha a fazer, o líder a fazer nesse processo em que hoje está tudo muito fácil se pegar na internet? Ele tem que, principalmente, né, o líder é aquele que vai guiar, né? Uhum. Ele não vai literalmente ensinar os devs, mas ele vai ser um direcionamento ali. Então, entender a qualidade que está sendo entregue, né? Porque não é porque uma inteligência artificial está codando para você alguma parte do código que aquilo está sendo validado, né? Então, ele tem que ter essa visão técnica e analítica de todo o processo dos que ele ali, né, coordena. E o técnico em si, eu vejo assim, tem alguns que tem um pouco de barreira, né? De falar, o ChatGPT às vezes nem comenta que pesquisa ou que usa. Limpa o navegador depois. Que alguma coisa vai assim. no privado. Mas eu, sinceramente, eu não vejo o porquê desse preconceito, né? Eu vejo que talvez o medo do preconceito é de achar que vai te desmerecer, que você não saiba de nada, você só usa uma ferramenta para te ajudar. Mas não, eu entendo que se eu sei quem eu sou, sei como eu sou como profissional, do meu conhecimento para agregar,
Não é que eu falar que eu pesquiso no ChatGPT que isso me anula profissionalmente, né? Perfeito. Mas saber que eu uso isso para agregar ainda mais no que eu faço e do que eu entrego. Eu costumo dizer que ele tem muito mais fontes do que eu, ele tem muito mais conteúdo do que eu, tem muito mais Velocidade. informação e velocidade do que eu. Mas aí tá o meu papel de pegar, chupinhar aquilo e só colar, ou se de fato eu vou dar o meu tapa, digamos ali, para que fique algo que seja exatamente o que eu quero, né? Então, a minha recomendação, se é que eu posso dar, é, de fato, use, mas que isso seja um apoio para você, né? Não seja a solução dos seus problemas, sabe? Sim. Eu acho que... Às vezes pode ser até mesmo um provocador. No sentido de Exatamente, te dar insights, exatamente. né? De complementar. É igual, assim, a galera que usa Figma, né? Eu vi que o Figma agora lançou até a parte para devs e tudo mais. O Figma é cheio de plugins. Cheio. Mas isso não significa que a característica principal que você tem que fazer vai ser eliminada. Então, é muito isso, a questão... Por isso que eu gosto, acho interessante o nome da inteligência artificial do GitHub, que é Copilot, de literalmente ser um copiloto, e não Exato, um piloto exato, principal, exato. tipo, isso tudo é Cara, meu, eu vou fazer sozinho. Eu tenho aquela visão de que, putz, se você programar o ChatGPT e não ser programado por ele, parabéns, legal, esse é o caminho, né? Acho que é bem por aí. E só não cair naquele termo vicioso, né? Tipo assim, você pode ser um ótimo programador, um ótimo profissional e cair no vício de só querer consultar as inteligências artificiais ali para o seu dia a dia. Aí eu acho que isso já é um perigo, porque aí A você vai ficar dependência dele. acomodado, com correr atrás mesmo de entender. E, Shirley, a gente percebe assim também que o mercado de tecnologia está voltando muito para o presencial, né? Então, sei lá, um ano atrás eu entendo que estava todo mundo 100% remoto e agora começou a distribuir um pouquinho mais o híbrido ou totalmente presencial. Você percebe o que em relação a não só a cultura, mas ao dia a dia mesmo de desenvolvimento dessa galera? Se ainda é um diferencial para a galera também no mercado de trabalho, as vagas que são remotas, se já não mais, como você percebe essa movimentação? E até fazendo um gancho, eu lembro que a gente falou no primeiro episódio com a Shirley sobre isso, porque ela é de Brasília, não é? Uhum. Então, era um benefício, no seu ponto de vista, ter a oportunidade de trabalhar remoto. Isso. Exato. Trabalhar remoto é um dos maiores sonhos dos devs, né? Que muitas empresas estão começando a matar, né? Voltando presencial. Sim. E isso, eu vejo que também tem uma grande massa de pessoas que a empresa quer que você volte ao presencial, então me pague mais. Tipo, posso trabalhar da minha casa, mas se quer que eu precise de presencial, vai ter que ter uma diferença salarial interessante para que eu queira, ou eu vou para uma empresa que é remota. Então, assim, o profissional, quando ele é já, né, estruturado no mercado, ele não vai se intimidar em ficar numa empresa que queira que ele volte ao presencial. E muitos programadores, eu confesso que até eu mesma já me adaptei muito ao remoto. Então, se me enjaular de novo no escritório, eu já não vejo que é um dos melhores mundos para eu trabalhar. Não é o estilo mais, né, de como eu quero atuar. E as empresas que têm voltado, eu vejo, pelo menos em Brasília, eu vi muitas que eu conheço lá voltando ao presencial. A galera, assim, odiando, né? Sim. Os desenvolvedores e muitos migrando mesmo para outras empresas de outros estados. E eu entendo que Brasília tem a questão, né, de licitações, né, órgão público, que precisam ter alocado ali os profissionais e ver os profissionais, mesmo que eles podem fazer o mesmo em casa, mas tem que estar lá presente. Então, isso é uma desvantagem. A vantagem que eu vejo, a única vantagem que eu vejo presencial para quem é desenvolvedor é a questão de conversação, né? A gente tem comunicação muito ruim. E a gente tem sempre, claro, criado vários artifícios para melhorar essa comunicação, né, de forma remota. Então, reuniões sendo gravadas para que você não seja dependente de participar de todas, ou então um e-mail bem descrito do que vocês estão pedindo, da parte de negócio, para a gente não perder tempo com uma reunião, e assim por diante. E, querendo ou não, quando está presencialmente, a comunicação é muito mais assertiva, né? E muito mais rápida ali de você fazer. Essa é a única vantagem que eu vejo quando se trabalha presencial, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Nike, a gente fazia às vezes, hora ou outra, um presencial lá na sede. E quando a gente tinha que discutir alguma coisa, a gente acabava com a reunião naquela semana e falava, não, vamos deixar tudo para resolver no dia que a gente vai presencialmente. E dava muito certo, porque rapidamente a gente conseguia se resolver. Tinha um propósito ali. Exato.
Mas, fora isso, eu não vejo outras vantagens em trabalhar presencialmente. E eu tenho uma pergunta agora, talvez um momento corte. Talvez, assim, pensa no seu ponto de vista, como dono de uma empresa, uma pessoa que ensina outros profissionais sobre programação, o que você acha que as empresas devem ou podem fazer para um desenvolvedor, seja no começo de carreira ou não, e o que elas não devem ou não podem fazer, porque pode ser prejudicial? Uhum. Então, no início de carreira, as empresas podem e devem, sim, dar total apoio, criar comunidades dentro da empresa que possam, né, ali as outras pessoas também que estão entrando, se ajudar, deixar bem destacado para os profissionais que já têm experiência para auxiliar, para dar ali um help sempre que preciso, né? E tá ali mais perto, né, do profissional, porque principalmente quando é remoto, a pessoa está iniciando, a insegurança é maior, tudo é maior, né? Uhum. E então esse apoio é muito fundamental. Eu acho que a empresa só não precisa ficar, né, tipo, 100% ali perguntando se o profissional está logado, se o profissional está ativo, se ele está trabalhando 8 às 18, se ele... Entendeu? Eu acho isso um pouco invasivo, né? Só como se fosse... eu tenho que validar se você está trabalhando, eu tenho que validar se você tá aqui mesmo aprendendo. Eu acho que é por isso que existe também profissionais que a gente coloca, né? Ou tech leads, ou um PO, um PM, ou um gerente, alguém que fique fazendo one-on-ones, fazendo esse pareamento com o profissional para entender o momento dele, para entender o que ele está esperando da empresa e até mesmo para ele saber, né, o que a empresa espera dele. Sim. Porque senão vai ficar muito vago, né? Você não saber, você está trabalhando ali e não sabe o que a empresa está achando do seu trabalho. Então, eu acho que tem que ter esse limite entre esses dois lados. E Shirley, eu te sigo, né? E eu acompanho muito... Você dá muitas dicas rápidas ali do dia a dia, assim, de... sei lá, como eu te disse, você tá à frente do cometa ali, mas pingou alguma coisa, você já tem alguma dica para dar, assim, sabe? E eu acho isso muito, muito interessante, até pela forma como você põe na prática o conteúdo, que você também está bebendo da fonte, Tem digamos inclusive assim. um comentário pra fazer, galera. Juro por tudo, acompanho muita gente no Instagram, mas a Shirley é a única que põe caixinha e responde de verdade. É verdade. É verdade. Todas, cara. todas. Verdade. Eu sempre vejo. Você responde todas as caixinhas, assim. É verdade. incrível isso. Mas enfim, voltando a esse tema aí, ótimo comentário, Bruno. O que você teve ou tem de dicas assim mais recentes dessas bem shortzinhas pra galera aí em programação? A dica no momento mesmo é ter um plano de estudo. Não tem como, eu vejo assim, é muito conteúdo. Gente que fala que tem TDAH, tem dificuldade de atenção e assim por diante. E vindo com tecnologias acessíveis como ChatGPT, BART, etc., você fica dominado ali. Você não sabe para onde começa, você não sabe como utiliza, você não sabe... Aí você vê esses reels rapidinho, né, de como instalar as extensões em VS Code, você instala 10 extensões, você não vai usar nem 5, não sabe nem para que serve. E você vai só se mutuando ali de conteúdo. Então, quando você tem um planejamento, você consegue focar no que você quer. Então, você quer entrar nessa área, foca primeiro em saber em que área você quer atuar, e aí você faça um plano de estudo. Tem conteúdos meus no YouTube, tem no meu Insta, e tem de vários outros criadores de conteúdo ensinando ali o que cada área é necessário, o que o mercado pede para entrar. Então, é fundamental. Eu vejo que se você sair atirando para todos os lados, você vai demorar muito para entrar nessa área. E o que você não pode fazer hoje é ficar esperando para entrar. Eu já vou fazer uma proposta aqui. Não combinei nada. Não combinei nada. Talvez a gente precise cortar esse momento aqui agora, mas vamos lá. A gente podia, aqui em conjunto, Certis e Shirley, soltar uma caixinha de perguntas pós o episódio. O que vocês acham? Vamos embora? Bora. Fechou? Então a gente limita ali a umas 10 perguntas. Então as primeiras 10 perguntas que chegarem, a gente vai responder em conjunto aí. Aproveitem, gente. Vamos que vamos. É isso aí. E eu acho muito interessante isso que você trouxe de ter um plano de estudos, porque a gente, por muitas vezes, e eu falo que eu já tive muito esse perfil também, oportunístico, né? Então pinga algo novo, fala, preciso ir pra lá. Cara, às vezes não é o que eu quero pra minha vida, às vezes não é, sei lá, também eu vi pós-graduação de metaverso acontecendo, sabe? Então, cadê o metaverso e assim, hoje? Não, e o ponto que eu penso, na verdade, é quem conseguiu aprender tão rápido a ponto de ensinar em uma pós-graduação um metaverso, assim, ou sabe? ter uma pós só falando não disso, são né? tantas tecnologias combinadas ali, né? Então, enfim.
Mas eu acho que o plano de estudo realmente é um ponto que você pegou assim numa chavinha bem legal, porque de fato, se a gente for ficar só jogando esse joguinho do oportunismo, entre aspas, assim, né, de surfar o hype, você soma isso tudo e no final do dia você não tem nada, assim, Sim. digamos assim, né? Você não consolidou o seu perfil profissional, né? Exato. E assim, eu penso que nem, no meu ponto de vista, posso estar errado, aí você me corrige, mas eu acho que hype entra muito pra quem ainda é júnior. E pro sênior eu acho que já tem uma questão de viés. Como é que qual dica talvez você daria para um desenvolvedor sênior eliminar os vieses dele para que ele crie um plano de estudos corretamente? Pro sênior? Isso. Na verdade, assim, quando você é sênior, você vai mais pela linha do que você vê que favorece mais para você ser especialista, né? Uhum. Porque quando você chega no nível sênior, você praticamente é um full stack, né? Você tem Uhum. um conhecimento muito abrangente ali de back, de front. E é claro que entre esses dois você vai ser mais especialista em um do que outro. Então, no momento que você chega em sênior, você vai decidir se você vai para arquitetura, você vai, né, querer mais parte de gestão. E é aí que você tem que começar a não ir pelo hype, mas o único hype que eu vejo que a gente tem que seguir é quais tecnologias, de fato, estão tendo no mercado, estão sendo mais inovadoras e estão agregando mais para a profissão. Sim. Exemplo, o Cloud, a AWS agrega bastante. Então, vale a pena tirar um certificado, me especializar nisso? Não, vou para um GCP, um Esri da vida. Então, entender o que está hypado e que faz sentido, né? E não só ir pela onda que todo mundo está indo. Porque também eu vejo que não faz sentido se você, por exemplo, eu sei muito sobre tudo, mas você não é bom em nada daquilo. Então, Sim. ser bem especialista, isso faz total sentido também. Então, quando é sênior, você tem uma esteira mais ampla de opções. E por isso que eu vejo também que é mais fácil de você sair também, que nem um júnior, né? Estudar um pouco de cada e nunca focar em uma coisa só. Uhum. E eu acho que é válido focar, sim, numa coisa só e entender que se você for bom naquilo, você vai ser bem pago ainda para aquilo. Sim. E eu acho isso muito legal da gente falar de propósito, dos movimentos e hypes e coisas do tipo. Recentemente você postou um ranking ali das tecnologias que sim. foram de acordo com o tempo, né, com mais usuários, digamos assim, né? E de fato, né, se você for mirar em uma, cara... Então eu acho que você tem que, de fato, construir um perfil que vá surfando o seu propósito e não a tecnologia em si, né? Para você conseguir, de fato, se colocar no mercado independente de tecnologia que vá seguir, né? Como você disse, o Python super antigo e agora Super tá atual. com essa Se a gente bomba. parar pra pensar no segmento bancário que usa COBOL até hoje, não sei se são todos, mas, pô, a linguagem antigaça. Aham. E Sim, tá sim. aí até hoje justamente pelo propósito dele, né? Pela qualidade também, enfim. Sim, segurança, enfim. Sim. Eu tive um papo com o pessoal do Gartner recentemente e o analista lá comentou comigo justamente sobre o setor financeiro, né? Porque muitas aplicações do banco de dados, enfim, de bancos hoje ainda são os que ele desenvolveu ali nos anos 2000, assim, sabe? Então, de fato, né? O quanto ainda estamos, de certa forma, por favor, né? Presos a uma tecnologia como o COBOL, como você citou, né? Sim, se funciona também, pra que vamos mudar? Exato, Tá funcionando, Bruninho. É o que deixa aí. a gente vive discutindo nos bastidores sobre o termo design, né? Porque design, pô, tem uma primeira função antes de estar bonito, que é ser Sim. útil, né? Então, Sim. é bem por aí. E até nessa parte do ser útil, o que vem sendo útil no seu dia a dia para você compartilhar, Shirley, de novas IAs que você tem usado? O Bruninho Segredos de comentou milhões. segredos de milhões, né? O Bruninho comentou do Figma agora com a parte de Sim. desenvolvimento também. Então, o que você tem utilizado assim de ferramentas mesmo para a galera pesquisar em casa e se ajudar a ganhar praticidade, agilidade, recursos, enfim, no dia a dia? Bacana. Eu tenho visto, assim, que eu gosto muito de rabiscar soluções antes de codificar, né? Eu acho que faz mais sentido do que você ficar quebrando a cabeça ali. Você tem mapeado o que é, aonde você quer fazer, onde você quer chegar. E eu fico pesquisando várias ferramentas de design. Às vezes eu enjoo de uma e vou para outra. Tem uma recente que eu esqueci o nome, mas eu deixo depois para vocês colocarem, que dá para você desenhar todo o fluxograma e tal. Tem muitas ferramentas, o Copilot é uma do que eu estou usando, né, no momento, então tem agregado bastante, eu estou me surpreendido com ela. E o dia a dia, assim, você codificando, fica até parecendo que você que está dando a ideia, e não a inteligência.
Então, tem sido, assim, uma alavancagem, digamos, né? O que eu penso em fazer, ele já me dá como ideia e eu consigo colocar aquilo em prática. E também, eu acho, assim, que explorar as ferramentas, né? Entender como elas estão trabalhando. Por exemplo, eu comecei a pesquisar no ChatGPT várias formas de me trazer várias soluções. A mesma coisa que eu quero, mas ele vai me trazer várias opções que eu consiga entender qual vai agregar melhor para o que eu quero. Então, testar a ferramenta também é interessante, para você ver o comportamento, as palavras que ela vai entender melhor, como ela vai compreender. Então, várias formas de vocês pedir a mesma coisa, ela vai te criar várias formas de soluções também. Você aceita a primeira resposta de ChatGPT? Eu nunca aceito, cara. Eu nunca aceito. Dependendo do que eu tô querendo, não. Também, depende Eu muito. nunca aceito. Eu pergunto lá, ele vem com uma resposta, aí eu começo não só a modificar, mas enfim, eu faço a mesma pergunta e coloco descrever melhor, uma coisa assim do tipo. Eu nunca aceito a primeira resposta de ChatGPT, cara. Eu acho que dá pra Mas eu explorar acho sempre um que pouco é bem mais. difícil. Eu, pelo menos, uso o ChatGPT pra ser... Eu falando isso aqui pro meu chefe, inclusive, né? Eu tô ferrado, gente. Não, mas eu uso... Use, cara, use, eu use, uso abuse. mais no sentido de provocação mesmo, que foi o que eu falei, no sentido de, cara, me ajuda a pensar nisso daqui. Porque às vezes ele vai me trazer uma visão que eu não tava pensando. Eu gosto de usar né? pro o que eu não pensei, né? Tipo, o Sim. que eu não pensei, cara? Será que eu contemplei tudo, assim, sabe? Então, de fato, eu uso mais como checklist, digamos assim. Claro, às vezes é excelente para um start Sim. de uma ideia, assim, mas eu uso mais como... E até algo curioso, Shirley, a gente brincou aqui numa rodada que a gente fez num episódio com a Marta Gabriel, e aí a gente tinha montado todas as perguntas, assim, com o crânio GPT mesmo, né? Eu e o Bruninho fomos lá na Sim. mão, que não sei o quê, e foi logo ali no início do chat GPT, né? E aí, durante o episódio, eu falei, pô, vamos ver o que o chat GPT perguntaria. E, cara, foi 10 para 10 ali, né, Bruninho? Foi 10 para 10. O que a gente tinha perguntado, de fato, foi o que o chat trouxe a roda, assim, né? Então, cara, é uma ferramenta, ajuda, né? Mas eu não sei, eu gosto de perguntar mais de uma vez, assim, pra ter um selo meu de, pô, é isso mesmo, não é, sabe? Sim. Pode estar cometendo um crime sendo completamente ignorante, até porque às vezes as respostas vêm iguais, mas não sei, eu não me convenço só de primeira, assim, não. Você tem que tomar cuidado também, tipo, pra quem é da área tech, que, tipo, todo ano tem uma atualização de uma linguagem, Sim. né, de alguma tecnologia. O ChatGPT, ela é parada até 2020, 2021. 21. Se eu não me engano, 21. Então, dependendo do que você está utilizando no momento, se for mais atual, possa ser que a resposta que ela te dê não é exatamente a melhor para você usar. Sim, alguma coisa Por já isso mudou. que eu até recomendo o Bing pra isso, porque eles têm... Não, pera lá. Pera lá. Já é. Ele ficou Tem com como essa eu- recomendação Tem pra como mim, eu sair? Shirley? Tem como eu sair daqui, gente? Não, agora você vai se ver comigo. Ih, já era. Usa Bing, usa Bing, usa Bing. Fui usar com ele, e aí ele falou, cara, isso aqui não tá funcionando. Não, mas calma lá, deixa eu explicar. Porque diferente do ChatGPT, o Bing, ele meio que te ajuda com um resumo de pesquisa e ele te dá a fonte. Então, assim, ele meio que é um Google um pouco melhorado. Ele não vai criar pra você a resposta com base no que tem na internet igual o ChatGPT. Tem uma parte lá mais criativa, mas não foi essa que eu usei. Então, eu recomendo o Bing pra esse tipo de pesquisa, né? sim. Se você quer pesquisar alguma coisa com fonte, ele vai te trazer coisas mais atuais ali. Te falar, ó, tirei isso daqui desse link. Você pode entrar e funciona o link que ele puxou. Nesse Pronto, sentido, fez a defesa. tá bom? Boa. Tem extensões do ChatGPT que você pode pôr para ele pesquisar pela web. Então, Uhum. se for alguma coisa posteriormente ao ano que ele não tem informação, ele vai te dar links, né? Legal. Olha só, não sabia disso. Olha lá. Eu não sabia disso. E como usar dessa forma? Que eu, de fato, Eu Fiquei acho curioso que agora. pelo Chrome você baixa a extensão e aí ele vai aparecer, né, lá Ah, embaixo legal. para você ativar, tipo, pesquisar com ou pesquisar sem esse link. entendi. Uhum. É bom saber. Viu? Aprendendo saber. coisas novas. Já é uma ferramenta que eu vou adicionar aí no dia a dia. E aí, considerações finais, meu povo? As considerações finais, pensando em novidades, o que você tem pra contar ali de novidades que você possa contar agora e também fazer um pouquinho do seu jabá, que eu já conheço, galera, então, e recomendo muito seguir a Shirley nas redes sociais, porque realmente o conteúdo dela é muito bom. E ali, por mais que seja na caixinha, você fala, nossa, a caixinha é uma coisa tão rápida, mas já tem informações muito preciosas, pelo menos do meu ponto de vista. Também, concordo. Obrigada.
E vamos para as nossas caixinhas aí. Com certeza, Estão não logo esqueça. depois aqui, não esqueça. Exatamente. Bom, vem muita novidade aí. Eu tô fazendo tudo um planejamento bem interessante, visando, né, a necessidade do mercado atual, dos profissionais de entrada. Então, vou trazer muitas coisas legais para quem está iniciando e que está buscando pela primeira oportunidade, principalmente. Então, fiquem ligadinhos, tanto no Insta, nas minhas Sim. redes sociais, vocês vão ver em breve. E uma dica para quem está querendo entrar no mercado, está com dificuldade, ou tem esse medo aí, né, de inteligência artificial, área de programação vai existir ainda. Primeiro, não tenha medo. Se você acha que você vai ser um bom profissional nessa área, se capacite, corra atrás e tenha um plano em ação. Porque se você não tiver um plano de estudo, um planejamento de onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, corra atrás das dicas que são válidas, entenda a necessidade ali do mercado e a que você quer atuar para resolver problemas, né? Porque programador é justamente isso, é um resolvedor de problemas. E uma pergunta, até para o pessoal que está assistindo, você tem essas turmas só com os profissionais? Ou se uma empresa te procurar porque quer treinar os júniores que eles têm, você também atende? Nas empresas é mais por consultoria. Tá. Então, agrego bastante entendendo a solução, o problema e agregando no que a gente pode fazer de melhor na parte de TI. Agora, para instruir, estudar e ensinar, aí é só no curso mesmo. Boa. Shirley, eu confesso assim que eu me surpreendi um pouquinho que a gente acabou encaminhando muito aí para um papo de inteligência artificial. Não estava esperando, mas show de bola que fomos. Gosto de ser pego de surpresa. Eu falo, a gente prepara a pauta, a gente monta um monte de pergunta e nunca segue, gente. Desculpa, mas essa é a realidade. Por isso que não usamos o chat GPT para pauta. Eu só... Ele nunca ia acertar essas loucuras que a gente faz. Mas considerando aí um pouco o tema de inteligência artificial, a gente vê muitos cientistas, muitos dos criadores falando parem as máquinas, enfim, essa movimentação. A gente vê uma questão também sobre ética. Recentemente aí a discussão com Conar sobre o comercial que vimos de uma montadora aí utilizando a imagem de inteligência artificial da Elis Regina. Para você, assim, opinião mesmo, qual o limite disso tudo? Assim, o que é ético, o que não é, onde parar? Precisamos estar preocupados com uma ameaça, enfim. Como você vê o uso dessa tecnologia, assim, em termos de ética? Quando eu vi alguns, tipo Elon Musk, esses outros falando sobre o medo, né, do que isso pode acontecer, que já está acontecendo, eu entendo que toda vez que eu vou para algum outro país, eu vejo que lá, às vezes, está mais evoluído do que aqui, né? O assunto ainda nem chegou no Brasil. Então, quando eles falam, talvez eles estão vendo coisas que a gente ainda não viu e, por isso mesmo, eles já estão alertando para algo que vai acontecer. Sim. E, claro, né, consequentemente, inteligência artificial, eu entendo que pode chegar a um nível que nem aqueles filmes, né? Lá que eles possam ter a própria intuição, não querer mais obedecer aos humanos, etc. Então, sim, tem esse risco. Eu não vejo que a gente está próximo, mas eu acho que tudo tem que ser com muita cautela. Então, por isso mesmo que se você é um profissional da área, pesquisa nessas ferramentas de inteligência artificiais para auxiliar no seu dia a dia, cuidado com os dados que você coloca, cuidado com as informações que você põe, não só da empresa, mas suas também. Sim. E eu acho que tudo a gente tem que pesar os dois lados, né? Usar para o nosso benefício até aquele momento que a gente tem ali de necessidade e vigiar algo que a gente está colocando e pesquisando, e inserindo e agregando nessa ferramenta. Mas eu entendo que eu acredito que não vai ter um controle daqui no futuro, né, sobre esses tipos de inteligência. Então, sim, eu vejo como um filme, né, que talvez possa acontecer um apocalipse aí das IAs com a gente. Mas eu acredito que vai ser bem longe, há muitos anos-luz ainda. Sim, não deixa chegar no Ultron, gente, porque se for pra internet já era. E agora eu quero uma pergunta, assim, muito, sabe? Muito séria, muito de conhecimento técnico. Elon Musk ou Mark? Quem que você acha que senta porrada em quem? Vixe. Vixe! Não, brincadeira à parte. Mas, Shirley, eu queria te agradecer mais uma vez sua presença. Primeiro papo foi excelente, segundo, tanto quanto. E, mais uma vez, gostou de estar aí? Comente um pouco também, pô. Eu amei a experiência, é muito bom estar aqui, compartilhar conhecimento, falar sobre isso, que é um dos assuntos que eu mais curto. Muito obrigada novamente pelo convite. Estou sempre à disposição.
E espero Show. que a galera também aproveite bastante. E que demos muitos insights aqui. Se você tá, né, já visando o mercado de TI, só anotar. Tem muita coisa legal aí pra vocês terem anotado. Com Show certeza. de bola. Bru, faz aquela lá. Com certeza. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o gostei. Seguir a gente também no Spotify, nas redes sociais, porque a gente tá sempre compartilhando. E nesse episódio, em particular, a gente vai ter a Shirley respondendo algumas perguntas na caixinha do Instagram. Então não perca, e estou curioso para essas perguntas também. Não, e também já segue a Shirley lá, né? É, Se você verdade. se você veio pela Shirley, siga a gente. Se você veio por nós, siga a Shirley. Faça essa troca aí, que eu tenho certeza que, como eu disse lá no começo, você vai estar investindo no seu conhecimento e no seu futuro. Valeu, pessoal! Valeu. Valeu.